E agora a gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre menopausa e os tratamentos. Você pode entrar na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano Inbox, deixar sua pergunta pra gente, que eu converso agora com a doutora Cristina Bianchi, que é ginecologista e obstetra. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Doutora, eu queria começar entendendo um pouquinho sobre o que é a menopausa, quando ela começa a se manifestar. Explica isso pra gente. A mulher, acho que é um jeito legal comparar com o homem, né? Então, o sexo masculino, eles têm... O testículo, ele é uma fabriquinha de espermatozoides. Então, eles estão produzindo células germinativas, né? Os espermatozoides, toda hora. Nós não. Então, quando a gente é embriãozinho, ainda na barriga da nossa mãe, a gente ganha os ovários e com as células que vão ficar com a gente pro resto da nossa vida. Então, a gente não fabrica óvulos, né? Isso acho que a maioria das pessoas não sabe. Esses óvulos, eles vão seguir conosco nossa vida inteira, então eles vão sofrer esse estresse oxidativo e eles vão morrendo. Uma dúvida muito frequente que as pacientes me perguntam muito é: doutora, mas se eu vou tomar pílula a vida inteira, eu não vou ovular? Para onde vai esse óvulo, né, que eu não ovulei? Ele simplesmente degrada, né? Ele é absorvido pelo nosso corpo e, em média, na brasileira, esse estoque de óvulos vai durar entre 48 e 50 anos. Então, alguns vão amadurecer antes, outros vão amadurecer depois, é isso, doutora? Eles vão sendo absorvidos mesmo, eles vão se degradando. Alguns ovulam, né? Então, para cada um óvulo que você ovula por mês, centenas morrem naquele mês. Perfeito. Tá? O que varia de mulher para mulher, né? Varia de mulher para mulher. Varia de mulher para mulher. Então, a menopausa ela é considerada precoce quando ela vem antes dos 40 anos de idade. Acima dos 40 já é normal. Mas a média da brasileira fica ali entre 48 e 50 mesmo. Doutora, o tempo que demora para a mulher menstruar também influencia nisso? Tem mulheres que menstruam antes, tem mulheres que menstruam depois. Do ponto de vista populacional, a gente vê isso. Quem menstrua ali com 8, 9, né, bem cedinho, costuma ter a menopausa um pouco antes. Mas isso não é regra. Quando a gente vai para o indivíduo, eu não posso falar isso para paciente. Não são todas. De repente, alguém que menstruou muito cedo pode demorar um pouco mais para entrar na menopausa. Eu tenho uma paciente querida que ela deve ter menstruado com 11, 12 e ela parou de menstruar com 56. Então, né, imagina se eu tivesse falado para ela: olha, vai ser cedo. E ela podia ter engravidado, né? Poderia. Enquanto está ovulando, pode engravidar. Enquanto ovula, sim, pode engravidar. Claro que quanto mais idade a mulher tem, mais esse processo de envelhecimento do óvulo é importante. Então, eles perdem qualidade. Então, a mulher após os 40, ela tem chance de engravidar. Então, ela fala: mas doutora, eu estou ovulando, meus exames são normais. O problema é que a qualidade do óvulo não é boa. Então, pode até acontecer uma fecundação, mas é uma fecundação frustrada. Então, ela menstrua, nem sabe que se fecundou. A gente não tem como medir isso, né? Mas a grande questão é esse envelhecimento dos óvulos depois dos 40. Doutora, para eu entrar na questão dos sintomas, eu só queria entender uma coisa antes, que é: a menopausa, ela é marcada especificamente por uma última menstruação, ou pode acontecer de ir menstruando menos, menstruar um mês, não menstruar o outro? Como é que isso acontece de fato? A menopausa, né, esse nome menopausa, é o nome dado para a última menstruação. A gente só sabe, de fato, quando foi a última, 1 ano depois. Porque, por definição, a mulher tem que estar 1 ano sem menstruar para ela estar definitivamente na menopausa. E pode acontecer de voltando de vez em quando? Fala um mês? Pode. E aí a gente entra no conceito do climatério. Então, o climatério, ele é um período da vida da mulher onde esses sintomas aparecem. Ele pode, classicamente, aparecer uns 2 anos antes da última. E aí vem ganho de peso, irregularidade menstrual, né? Insônia, dor articular, queda de cabelo, fogacho. Muitos sintomas, e eles vão aparecendo e sumindo, eles são cíclicos nessa fase, porque depende da produção estrogênica do ovário. Então, o mês que ela for menstruar, a produção de hormônio está normal, ela não vai ter sintoma, entendeu? Então, hoje mesmo, eu atendi uma paciente: doutora, eu estou sem menstruar desde janeiro, e eu estava sentindo fogacho, estava com muito sintoma, e esse mês eu estou bem. Aí eu fiz um ultrassom, ela estava ovulando. Perfeito. Entendeu? Porque nesse mês ela está com nível de hormônio normal. Então, é uma mulher que está no climatério. Até quando ela vai menstruar, né? Quanto tempo vai durar esse período instável? Pela literatura médica, 2 anos, mas na prática pode ser mais.
Vamos supor, né? A senhora já falou sobre a qualidade dos óvulos, mas ela pode engravidar estando no climatério? Claro. Esse mês ela está ovulando. Por exemplo, né? Que o marido dela não pode mais ter filhos, mas se pudesse eu ia orientar uma anticoncepção para ela, porque... Interessante. Né? Às vezes a mulher pensa que está tranquila porque já entrou no climatério, não. Pode ter um mês Não, onde é ela perigoso. menstrua, né? Tem uns casos aí, de vez em quando pipoca na mídia, né? Que engravidou com 50 anos, é por isso, porque acha que já não... Não precisa se prevenir mais. Não precisa, às vezes aquele último óvulozinho não é ele tem uma boa vitalidade e aí acaba engravidando e nasce neném. Doutora, uma outra pergunta constante, além de todos esses sintomas que você falou, são as questões de irritação, de sensibilidade. É interessante porque isso acontece em vários períodos. Na adolescência, quando a menina começa a menstruar, isso acontece com os homens também, já começa a acontecer uma alteração hormonal. Quando a mulher está grávida, outra alteração hormonal. É a mesma coisa na menopausa ou no climatério, né? O nosso cérebro, ele tem receptor de hormônio. Então, quando esses hormônios eles variam, com certeza o humor altera, né? Então, quando engravida, eu brinco com as pacientes que fica numa TPM que não tem fim, porque não menstruou, né? E essa época da menopausa, ela é uma irritação e mexe com o sono. Então, além da paciente estar irritada, ela ainda tem um problema com sono, que deixa mais irritada ainda. Não consegue dormir direito, Não consegue né? dormir direito. Algumas pacientes começam com quadro depressivo, outras têm quadro de perda de memória, alguma coisa cognitiva. É menos comum, claro, né? Mas pode acontecer também. A gente já vai falar sobre os tratamentos de fato, mas antes eu queria entender sobre a participação da família nisso tudo. Como o marido, os filhos podem ajudar. Porque envelhecer já não é um processo fácil. E envelhecer com vários sintomas, com alterações de humor, é complicado e às vezes a gente vê o filho falando, tá ficando velha, ou o marido falando, nossa, o corpo não é mais o de antigamente. Isso só agrava as questões de depressão, por exemplo, não, doutora? Com certeza. Eu acho que com o tempo a gente vem acumulando funções, então a mulher hoje de 50 anos é jovem, né? Imagina daqui a pouco, que com 62 anos ela vai ter que estar trabalhando, né? Pois é. Então, assim, uma mulher de 50 anos é jovem, então ela trabalha, ela cuida do marido, os filhos geralmente estão adolescentes, então aquela correria dos filhos, a preocupação. Imagina no meio disso tudo você mudar o seu comportamento sem querer, né? Sem ter controle disso, ter controle, né? Que eu acho que isso é muito importante da gente falar, né? Então, muitas confundem com depressão, muitas vão acabar no psiquiatra ou no psicólogo, que obviamente ajudam bastante, né, as pacientes nessa época, mas essa cobrança do mundo exterior acaba piorando muito, né? Na gravidez também, né? Então, a gestante, ela sofre uma pressão enorme da sociedade e de rendimento, porque ela vai sair de licença, então cobra. A menopausa é a mesma coisa. Então, eu acho que a família ela tem que entender primeiro o que está acontecendo, que não é culpa dela, né? E ajudar é a melhor solução. Dar muito carinho, dar muito amor, compreensão. Então, virar para a mãe e não perguntar, mãe, o que vai ter para jantar? Mãe, fiz isso para você jantar, entendeu? Muda, né? Já ajuda. Já porque vai dar uma ajudada. Eu acho que o suporte da família é fundamental, né? Chegar em casa e ter um suporte ombro. de fato, né? Doutora, eu brinquei, mas é um fato, cada vez as mulheres estão demorando mais para ter filhos, a realidade do país já mudou, tudo indica que a gente vai ter que trabalhar muito mais. Então, a mulher provavelmente vai cada vez mais entrar na menopausa tendo que estar ativa, né? Tendo que estar trabalhando, tendo milhões de coisas para fazer, porque às vezes a gente pensava que ia ser muito próximo à fase de se aposentar, de ficar mais tranquila. Isso já provavelmente não vai ser uma realidade. Então, a sociedade vai ter que dar um jeito nisso, vai ter que ter o suporte de fato, né? Há 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos, a expectativa de vida girava em torno de 45, 50 anos. Então, a mulher que entrava na menopausa era uma vovó. Né? Hoje em dia, assim, em muito pouco, um período muito curto de tempo, a realidade mudou completamente. E hoje a gente tem mulheres que vão viver aí 1/3 da vida delas sem ação do hormônio feminino. E o que fazer, né? Como manter a qualidade de vida dessa mulher? E aí entram os tratamentos, né? Porque mudou muito em muito pouco tempo. Então, eu que sou ginecologista, eu sou formada há 10 anos, eu estou tendo que correr atrás
de conseguir dar qualidade de vida para minha paciente. Tudo mudou muito rápido, né, muito doutora? rápido. De 10 anos para cá deve ter tido muitas mudanças consideráveis. Muito. E a necessidade de novos tratamentos, claro. né? E as mulheres, assim, têm os seus maridos, as suas famílias, elas querem estar ativas, né? Não querem ser... Aliás, algumas com 40 anos ainda pensam em ter filhos, né? Sim, com certeza. Vamos entender, doutora, eu quero falar sobre os tratamentos. Antes disso, de entrar nos tratamentos propriamente para a menopausa, eu quero imaginar uma mulher hoje que já esteja aí próxima dos seus 40 anos, ainda não tem filhos e está preocupada. Será que eu vou entrar na menopausa? Ainda dá para eu engravidar? É muito importante ela já procurar um ginecologista para se organizar, doutora? Hoje eu acho que a modernidade está trazendo para a gente algumas opções muito legais, tá? Eu acho tarde demais uma mulher com 39 anos vir com esse tipo de queixa. Tem que se planejar antes, Tem que se planejar antes. Então, o que a gente tem cada vez mais visto são meninas... Porque hoje com 30 é menina, né, gente? Ai, obrigada. Adolescente. Obrigada, adoro. São mulheres aí com 33, 34 anos que não têm namorado, entendeu? E a gente sabe que a partir dos 36 anos, aquela qualidade dos óvulos que a gente falou mais cedo, começa a ficar pesado isso. Então, muitas mulheres começam a não conseguir engravidar, ou se engravida, vai aumentando exponencialmente o risco de você ter um aborto, por exemplo, de você ter uma perda espontânea. Então, eu acho que esse planejamento tem que começar muito mais cedo. Então, se você é uma mulher de 34 anos, que você nem namorar não tem namorado... Não pretende casar por né, agora. Tá focada na carreira, não é na sua vida. Hoje, o que existe é congelamento de óvulos, tá? Eu brinco que isso é um HD externo que a mulher tem. Então, ela vai numa clínica, claro que não é uma coisa barata, infelizmente não é para todo mundo, mas eu acho que no futuro breve será. É uma coisa até, eu tenho uma amiga que fez, eu acompanhei. É um pouquinho complicado, mas assim, é por um curto período de tempo, rápido, né? É uns 2 meses. Foram 2 meses. Aí vai fazer 1 ou 2 ciclos e vai congelar e ela vai ter esse HD externo dela. E aí com 40 anos, eu não sei se eu posso falar nome de pessoas, Pode. Aquela atriz, a Karina Bach, ela fez isso, ela congelou os óvulos dela, me desculpe se eu estou errada, mas pelo que eu li, né, de outros lugares, ela tinha óvulo congelado, então ela descongelou o óvulo dela, juntou com o esperma de um banco, porque ela separou do marido e ela está grávida com mais de 40 anos. Então, é um pouco estranho, né? Mas, pensando na questão social, é estranho. Mas foi a opção que ela fez, né? Cada uma tem a sua opção. Eu acho que é importante isso. O óvulo congelado não é uma coisa assim certa que você vai usar, mas é uma tranquilidade que você tem aquele HD externo, entendeu? Agora, uma coisa que é fato é que você vai precisar se organizar financeiramente para isso, porque não é barato, né? Não é barato. Infelizmente, ainda não é barato, né? Mas também é muito novo. A gente está falando de uma tecnologia que tem 5 anos. É muito novo. Você acha que barateia nos próximos anos, doutora? Como tudo, né? Como tudo. Eu acho mais que clínicas vão ter, mais pessoas vão saber como fazer, né? Eu acho. Porque também, para ficar guardadinho, também tem todo um processo que é caro também, né? Existe uma anuidade, né? Aliás, você vai pagando todo ano, né? É uma anuidade. É como se fosse um seguro de carro. Uma beleza, né? Fazer o seu bebezinho ali guardado, né? Doutora, vamos falar sobre os tipos de tratamento, então, para essa mulher que começa a entrar na menopausa. Elas costumam te procurar com que queixa? A maioria dessas pacientes já eram suas pacientes ou tem muitas pacientes novas que surgem na menopausa? Olha, eu tenho muita sorte de ter consultório desde muito cedo. Então, geralmente são minhas pacientes. Mas, claro que tem pacientes novas. Que são amigas da amiga e tal, e que acabam vindo. Eu acho que é importante a gente dividir o tratamento em 2, tá? Então, a gente tem sintomas que são sistêmicos, que vão acometer o corpo inteiro dela. Então, alteração da textura da pele, dor articular, alteração de sono, alteração de humor, ganho de peso, desânimo, tudo isso, e a irregularidade menstrual, que é geralmente o que vem primeiro. Então, primeiro a menstruação começa a dar uma falhadinha e aí começam os sintomas junto, mais ou menos. E existem os sintomas da região íntima da mulher, então, que também sofre e infelizmente se fala muito pouco, mas assim, o impacto da alteração da região íntima é muito forte, porque ela não vai mais conseguir ter um relacionamento íntimo satisfatório.
Aham. E ela sente dores também? Dor. Existem dores? É secura, dor, coceira, é bem desagradável. Por mais que seja um assunto complicado, é interessante, doutora, porque essa parte se fala menos, né? É, e eu acho que, assim, o sofrimento é tanto que eu acho que tem... E, assim, diferente dos outros sintomas, que são por um período, a maioria, então os calores vão durar um período, até essa irritabilidade, essa alteração do sono, geralmente são transitórios, né? A alteração da região íntima, ela não é transitória, muito pelo contrário, ela vai se intensificando. Ela é permanente. Permanente e progressiva. Acomete algumas mulheres ou geralmente todas? O que a senhora percebe? Mais ou menos 1/3 vai ter esse quadro bem... É bem significativo, né? É bem significativo. E daí, isso pode refletir num problema no casamento, inclusive, né? Muito. Porque o homem talvez não compreenda o que está acontecendo, né? Não compreende. Assim, fica uma situação bem difícil mesmo. Tem tratamento para isso também agora, né, doutora? Sempre teve. Né? O que a gente tem hoje em dia são técnicas mais modernas, mas o tratamento sempre existiu. Então, o tratamento, a gente baseia ele em sintomas, tratamento dos sintomas sistêmicos e tratamento dos sintomas urogenitais, tá? Da ponto de vista global, eu acho que assim, o médico tem a parte dele de indicar procedimentos e remédios e tal, mas eu acho que também precisa se planejar para entrar na menopausa, né? Como, doutora? A gente vai entrar na menopausa, a gente não tem como fugir. Qual é o melhor jeito da gente chegar aos 50 anos? Fazendo exercício físico e uma dieta adequada. Então, eu acho que se todo mundo fizesse um exercício físico regular, uma atividade física regular, a que você achar que se adapta ao teu estilo de vida. Pode ser qualquer coisa. Vai fazer tua caminhada, tua corrida. Caminhada, dança, corrida, luta. Dança de salão, né? O que for, mas o corpo tem que estar em atividade, é isso que vai manter o teu metabolismo bom. E a dieta adequada, né? Então, estar no peso adequado, fazendo uma dieta adequada, rica em verdura, ômega 3, você vai passar melhor pela tua menopausa. Então, isso é fundamental. É como se fosse 1/3 do tratamento, metade do tratamento é teu estilo de vida. Perfeito. Tá? A outra metade é um pouco genético também. É isso que eu ia também. perguntar, se era genético. Então, se a mãe teve muito fogachos, se prepara que você vai ter também, né? E aí entra a medicação, né? Mas o exercício físico, fundamental. Dentre os remédios que a gente tem, a gente divide em alopatia e em fitoterapia, né? Então, para a menopausa, a gente tem muitos fitoterápicos, né? Que podemos usar e alivia, né? Infelizmente, nós temos mulheres que são muito sintomáticas e não podem usar hormônio. Então, por exemplo, quem fez tratamento para câncer, acho que não pode, né, doutora? Lúpica, doenças cardíacas talvez também? Doença cardíaca, doença hepática grave, hipertensão arterial grave, fumantes. Não vão poder fazer reposição hormonal? Não vão poder fazer, né? Então, a gente precisa dar uma alternativa para essas mulheres. A gente usa bastante fitoestrogênio, né? A simicifuga, a isoflavona, que é a soja, né? E alguns antidepressivos. Eu tenho uma ótima resposta para calores com um remédio que chama venlafaxina. E a resposta é excelente, né? Claro que o resto não trata, mas para calor e para irritação vai bem e para o sono também. Então, existem esses tratamentos que são voltados para essas mulheres. Lembrando que esses sintomas, eles provavelmente vão durar um tempo, né? Apenas. Dura um tempo, ficar para a vida inteira. Geralmente não fica para a vida inteira. Os tratamentos hormonais, né? Hoje em dia, o jeito mais moderno de você repor o hormônio, claro que a gente só vai dar hormônio para aquela paciente que fez todos os exames e está com tudo em ordem. Mama, endométrio, exames de sangue. Porque, inclusive, pode dar problema se não tiver tudo em ordem, né, doutora? Sim. Então, assim, a paciente chegou, a gente vai fazer uma bateria de exames, ela está ok, não tem antecedente familiar de trombose, tudo certo, a gente vai escolher um hormônio para ela, tá? O risco de câncer de mama, que eu acho que esse aqui é o maior medo das pacientes, ele está associado com o tipo de reposição que você faz. Então, a reposição via oral, combinada com estrogênio e progesterona, que é o mais usado, aumenta câncer de mama, tá? Mas também está associado com o tempo de uso. Então, até 5 anos não teria problema. Provavelmente não vai usar tudo isso, né? Não. E acima de 5 anos a gente começa a ver um aumento, é pequeno, mas existe esse aumento aí na incidência de câncer de mama, tá?
A gente pode repor hormônio. Então, qual outro jeito de repor hormônio, né? Via transdérmica. Então, existe um gel que você pode mandar a paciente passar na pele, que é tão efetivo quanto. Existem cremes vaginais, que agora tem no mercado. A gente manda manipular porque não existe na farmácia. E existem implantes hormonais. Esse gel, ele é como um creme que você passa? Como um gelzinho mesmo? Sabe o álcool gel que a gente usa? É bem parecido. Ele absorve super rápido. Passa onde? Nessa superfície sem pelo. Olha que interessante. Então, na face interna dos braços, das coxas. Muito legal. Doutora, eu tenho pouco tempo. Bom, e o outro tratamento? Para a gente finalizar, a minha primeira pergunta é: as pacientes têm vergonha de falar dessa segunda parte, que são essas alterações que a senhora falou? E qual o tratamento para ela? Tá. Algumas têm vergonha, então quando eu vou examinar eu percebo que está bem atrófico e eu pergunto como é que está a tua vida sexual, né? Ou mesmo a paciente que não tem vida sexual, é viúva ou não tem parceiro, ela pode ter sintoma como a coceira, a ardência, né? Mesmo sem ter a vida sexual. O tratamento são 2 tipos. Existem tratamentos hormonais, tá? Que precisa usar o hormônio na vagina com uma certa regularidade, porque você deixa de usar, o sintoma volta rapidinho. Então, é uma coisa constante e as mulheres já estavam bem cansadas desse tipo de abordagem. E o que tem da última década, os últimos 5 anos, é o emprego de tecnologia. Então, a gente pode usar laser na região genital. São 2 ou 3 aplicações e você vai ter um resultado aí, uma vagina em ordem por 1 ano e meio. A pergunta que não quer calar, dói, doutora? Não dói. É indolor. É indolor. Foi capa de uma revista aqui em São Paulo, eu vi esse tratamento, achei muito interessante. É mais uma alternativa, né, doutora? O próprio ginecologista obstetra, né, consegue já aplicar esse tratamento? São poucos os ginecologistas que têm o know-how para fazer essa aplicação. Eu consegui, né, eu tomei conhecimento faz uns 5 anos, porque eu fiz uma pós-graduação em medicina estética. Então, como eu já usava laser para outras coisas, caiu no meu colo, né? Então, eu já faço esse tratamento há 5 anos e eu posso garantir que ele é totalmente imbatível. E dura por quanto tempo? Depende da paciente. Então, a paciente que depende muito da paciente, depende do tempo de menopausa. Então, quanto mais atrofia tá, menos vai durar. Se pegar no comecinho, mais fácil, né? Isso. E depende muito se ela tem ou não tem vida sexual ativa. Tá. Quem tem, dura mais. Mas aí ela pode ir fazendo de tempos em tempos novamente. A gente recomenda a cada ano. Tá ótimo. Doutora, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o site clinicabianchi.com.br e o Instagram, @clinica_bianchi. Uma ótima tarde, doutora. Obrigada.